A especulação imobiliária é a compra de um ativo imobiliário, não com o objetivo de usá-lo como moradia, mas com a expectativa otimista sobre seu futuro valor. Por exemplo, vamos supor que em 2003 uma pessoa compra um terreno que vale 10 mil. Ao longo de 18 anos são construídas casas, prédios e lojas ao redor desse terreno. Logo, esse terreno que valia 10 mil, em 2021 vale 400 mil, dando um lucro de 390 mil reais para essa pessoa. Isso sem considerar a inflação. Esse processo é denominado especulação imobiliária. O número de imóveis que estão aptos a receber capital fruto de investimentos e especulação é enorme, principalmente com a ascensão dos fundos imobiliários. Entre os investimentos imobiliários mais populares são apartamento e casa, estabelecimentos comerciais, galpões logísticos e shopping. Um dos efeitos da especulação imobiliária nas cidades é o aumento do preço do solo. Afinal, se um local receber investimento de uma pessoa ou de uma empresa, é de esperar que o mercado tente forçar o aumento do preço da compra para adquirir lucros em médio e curto prazos. Com isso, adquirir um imóvel em regiões de valorização crescente pode se tornar cada vez mais difícil. Por exemplo, o bairro Belvedere em Volta Redonda, que é um bairro novo, e por causa de investimentos tanto particulares quanto empresariais, fez com que o terreno seja muito caro. Em muitos casos, forma-se como consequência da especulação a formação de bairros especializados ou socialmente diferenciados entre si. Assim, destina-se o uso desse solo para um determinado fim, que pode ser comercial, cultural, residencial, etc., fazendo com que o seu preço eleva-se e a especulação perpetua-se para aquela região em questão. Muitas localidades, infelizmente, especializaram-se em tipos ilegais de práticas sociais, incluindo o tráfico de drogas ou a acentuada atividade do mercado de trabalho informal. Um exemplo de solo que destinou-se para o fim comercial é o Amaral Peixoto, que possui pouquíssimos prédios ou residências imobiliárias que são de uso particular. A maioria dos seus prédios ou residências são comércios, gerando assim muitos mercantilistas ambulantes ou trabalhadores informais. Um exemplo ruim são as favelas como Candelária, Coqueiros, Vila Brasília, Açude, Santo Agostinho, que são bairros afastados, que infelizmente possuem tipos ilegais de especialização como tráfico de drogas, violência, etc. Essa dinâmica também se associa a um dos principais problemas relacionados com a especulação imobiliária, a segregação socioespacial urbana. Afinal, com a alta valorização do preço do solo em valores muito superiores ao aumento da renda da população, as áreas mais centrais tornam-se praticamente inacessíveis em termos de imóveis, aluguéis, impostos e outros. Desse modo, a população mais pobre é praticamente jogada para as regiões mais periféricas, geralmente desprovidas dos elementos mais básicos das infraestruturas, como saneamento básico, asfalto, além de muitos problemas relativos à violência e à marginalidade. Além disso, gera um caos na infraestrutura urbana, pois a grande maioria dos trabalhadores que moram em regiões afastadas ou periféricas tem que se locomover para o centro da cidade, pois lá estão os estabelecimentos comerciais, empresas, indústrias, gerando assim problemas com trânsito, poluição, lotação do transporte público e nesse atual momento uma grande aglomeração. Lembrando que no momento que gravo esse vídeo estamos no meio de uma pandemia. Aí você me pergunta, mas e a lei da Constituição Brasileira de 88? Sim, existe a Constituição que diz que um imóvel urbano deve cumprir sua função social, seja como moradia, comércio, prestando serviço ou outras formas. Porém, a Constituição não determina prazos e nem métodos para fazer com que tais imóveis cumpram sua função social. Então surge o Estatuto da Cidade, uma lei criada em 2001 que visava forçar o imóvel a cumprir sua função social de fato, com medidas como edificação compulsória, ou seja, dá prazo para a pessoa atribuir função social a seu imóvel. Se isso não resolver o problema, se implanta o IPTU progressivo, pois todo imóvel paga esse imposto. Porém, se não estiver cumprindo sua função social, o valor do IPTU vai sendo aumentado anualmente. E se o IPTU progressivo também não resolvesse, o imóvel era desapropriado. O grande problema é que cabe a cada prefeitura municipal legislar sobre o tema. E a maioria das cidades não legislaram sobre isso, pois quem mais pratica a especulação imobiliária é justamente os políticos, sobre algumas construções, como o shopping que será construído em algum bairro. Afinal,
Quantas vezes, enquanto você estava passeando pela cidade de Volta Redonda, você viu um bom terreno em uma boa localidade, coberto por mato, pois pertencia à CSN e não tem nenhuma função social?